Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Estou retomando as nossas entrevistas agora para 2022, com novos temas, com novos entrevistados e com certeza com o objetivo de satisfazer aí a demanda por conhecimento que a gente tem muita. Então, hoje, eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, uma pessoa com quem eu já lido há bastante tempo, mas sempre online. Não tive chance de conhecer pessoalmente, mas online já conversamos bastante. Professora Camila Lima. Professora é formada em Direito, é pós-graduada em Direito do Trabalho e também trabalha como analista na SESCOP. Tá certo? Professora, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade para colaborar comigo e com o pessoal do canal. Eu queria que você completasse aí, corrigisse a minha apresentação, se eu fiz alguma coisa de errado, esteja à vontade. Olá, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço, professor Sandro, esse convite. Para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui para a gente compartilhar, né, algumas noções gerais aí da parte trabalhista, para que a gente possa aí ter mais clareza sobre esses assuntos. Sou muito feliz com esse convite. Professora, eu queria começar te perguntando, nosso tema é rotinas trabalhistas, então eu queria começar te perguntando, quando a empresa decide contratar alguém, qual as primeiras providências que essa empresa deve adotar no aspecto legal? Pronto. Então, a primeira coisa que vem assim à nossa mente é a questão da assinatura da CTPS. E aqui eu já quero informar vocês que nós tivemos uma mudança no que tange a questão do tempo de assinatura. Antes, o empregador ele tinha 48 horas para assinar a CTPS do seu empregado. E agora nós tivemos uma mudança que ampliou esse prazo para 5 dias úteis. Então, nós tivemos aí essa mudança que permite aí um tempo maior para essa assinatura. E algo muito importante também que a gente deve sempre lembrar é que nós não devemos, o empregador ele não deve fazer anotações desabonadoras na CTPS do empregado. O que seriam essas anotações desabonadoras, né? Vamos supor que esse empregado ele falte muito, ele, né, chegue sempre atrasado. Então, essas informações não devem constar na CTPS, porque isso prejudicará esse empregado, né, em futuros empregos, então isso também é expressamente proibido. Algo também assim importante da gente considerar nesse momento, né, de admissão é a questão da exigência de experiência prévia. A CLT, ela diz de forma expressa que o empregador ele não pode exigir uma experiência superior, um período de experiência, né, desse empregado, a comprovação superior a 6 meses. Então, é muito importante ficar atento nesse sentido. A gente sabe que na prática, muitas vezes as empresas querem, né, exigem um tempo maior, mas está lá expressamente dito que esse período de exigência não pode ser superior a 6 meses. E outro ponto também aqui que eu quero destacar nesse momento da contratação diz respeito a algo muito recente que nós estamos a todo tempo escutando, que é a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E a LGPD, ela tem impactos, ela tem reflexos sim na área trabalhista. É muito importante a gente poder estudar e se aprofundar nesse sentido. E dentro desse contexto, a gente pode se questionar, né? Será que eu, empregador, eu posso exigir uma certidão de antecedentes criminais do meu empregado, né? Seja no momento ali da entrevista, seja no momento já da contratação? O que é que vocês acham? Reflitam aí um pouquinho. Bom, nesse sentido, o que é que acontece? Né? O TST, que é a instância superior na área trabalhista, já se posicionou sobre o tema. Nós tínhamos diversas decisões divergentes, cada juiz decidia de um jeito, e isso acabava gerando uma insegurança jurídica muito grande. Então, por conta disso, o TST ele fez uma decisão que aqui no direito nós chamamos de um incidente de resolução de demandas repetitivas. Não precisa se assustar com o nome, muitas vezes a gente tem essa coisa, né, esse bloqueio com a linguagem do direito, mas é algo simples de se compreender, né, porque é algo repetitivo, que diversas demandas com o mesmo pedido, com decisões divergentes, e chega um momento que isso tem que ser pacificado para gerar uma segurança jurídica para a sociedade. Então, nesse sentido, o que foi que o TST decidiu? Ele disse, olha, de um modo geral, o empregador ele não pode exigir essa certidão
de antecedentes criminais. Porque isso vai violar o que? A esfera da intimidade, da privacidade desse empregado. E se isso vier a acontecer, mesmo que esse empregado não venha a ser contratado, isso gera o chamado dano moral. Então, esse empregado ele pode vir a entrar na justiça e pleitear uma indenização aí desses danos morais. Mas como tudo no direito tem exceção, o TST chegou e disse também, olha, né, existem situações específicas em que eu empregador, posso sim exigir essa certidão. Por exemplo, a situação de contratar um empregado doméstico, de contratar um cuidador de idoso, de criança, pessoas que trabalham com informações sigilosas, bancários, porque são atividades que exigem um grau de fidúcia maior, um grau de confiança maior. Lógico, toda relação de trabalho exige essa confiança recíproca, mas a gente sabe que nessas situações, esses exemplos, esse grau de confiança ele é maior. Então, nesses casos, eu, empregador, posso sim exigir essa certidão, sem que isso venha caracterizar o dano moral. E outra coisa, ainda dentro desse contexto de admissão, é muito importante a gente visualizar o seguinte, né? A gente sabe que a relação de trabalho, ela é um gênero da qual a relação de emprego é uma espécie. E o principal requisito para caracterizar uma relação de emprego é a subordinação. E o que acontece? Muitas empresas acabam, digamos assim, tentando fraudar essa situação, fazendo com que esse empregado ele constitua uma pessoa jurídica, para que ele seja contratado ali, né, como pessoa jurídica e não como pessoa física, e gerando aí uma situação de fraude. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter alerta, porque se é uma situação que está caracterizada a subordinação, eu não posso chegar e pedir para esse empregado constituir uma pessoa jurídica para contratar como um prestador de serviço, e porque isso vai caracterizar uma fraude trabalhista. E as consequências são, a gente pode pensar, mas isso aí todo mundo faz, eu conheço muita gente que faz isso, né? Então, não tem problema não, a fiscalização não está nem aí, mas aí é que mora o perigo, como diz a música, porque muitas vezes a gente pode parecer que não, que isso não tem nenhuma, né, implicação, mas lá na frente, se isso se tornar, né, investigado, por exemplo, pelo Ministério Público e ele ingressar com uma ação civil pública, né, que é uma ação, né, de grande monta, com indenização pesada, isso pode trazer sérios prejuízos para a empresa. Perfeito, professora. Isso aí me fez pensar em diversos aspectos. Inclusive, como professor, diversas vezes me foi exigida a pessoa jurídica e eu pensava nisso, não faz sentido, porque existe uma questão de pessoalidade. Né? Sou eu que tenho que ir, eu não posso pegar e dizer outra pessoa que vá. Quando é uma empresa que presta serviço, você contrata para, sei lá, para lavar os tapetes de sua casa. Pode vir qualquer empregado daquela organização, desde que ele esteja treinado, esteja apto, mas o professor não, a gente é contratado de forma pessoal, então como é que ele vai exigir uma pessoa jurídica? Eu já tinha refletido sobre isso, mas não tinha essa clareza que agora eu tenho. Uma outra questão, professor, que eu formulei aqui, é com relação aos horários. Essa, inclusive, sempre me é muito cara, porque eu, quando empresário, já tomei uma multa por conta disso. Como é que cuidados é que a gente deve ter para montar o horário de um colaborador? Pronto, excelente. Até porque, né, professor, um dos maiores, digamos assim, temas, né, os principais temas de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho é justamente com relação à questão de horário. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com esse tema. Então, vamos por partes, né? Então, primeiramente, né, é uma novidade já de antemão, que antes, para a empresa que ela tinha, né, mais de 10 trabalhadores, ela era obrigada a registrar esse horário, né, de trabalho. Agora nós tivemos uma modificação, que houve uma ampliação, passou para ser a empresa que possui mais de 20 colaboradores. Então, já tivemos aí essa mudança. Se eu sou uma microempresa ali, tenho 10 empregados, eu já não tenho, digamos assim, essa obrigação de registrar. Lógico que a gente vai ver que, independente da lei exigir, né, a partir de 20, é imprescindível, é essencial que esse registro seja feito, porque nós vamos comentar mais à frente a questão da prova, né, no momento ali do processo, caso esse empregado venha ajuizar. Outro detalhe, vamos supor que seja ali uma microempresa, está começando agora, ainda não tenho condições de colocar ali um registro de ponto digital, eletrônico, tenho que fazer tudo à mão. Então, nesse sentido,
é importantíssimo, isso aí não é segredo mais para ninguém, que essa folha de ponto, ela não pode ter registros britânicos, né, que a gente fala assim, bota lá de 8h30 a meio-dia, de 1 às 17h30, todos os dias, porque a gente sabe que na prática é impossível o empregado chegar todo dia 8h30 e sair todo dia 17h30. Vão ter dias que ele vai chegar mais cedo, outros dias que vai sair mais tarde. Então, esse tipo de folha de ponto, ele é inválido. Vamos supor que o empregado, né, assine dessa maneira, chega no momento se ele vier ajuizar uma ação contra a empresa, o juiz vai olhar para aquilo e vai considerar aquilo inválido, e o que vai valer é justamente ali outro tipo de prova, como, por exemplo, uma prova testemunhal. E uma outra novidade também aqui, que foi inserida com a chamada Lei da Liberdade Econômica, é a possibilidade do registro de ponto por exceção. O que significa esse registro de ponto por exceção? O próprio nome já nos dá uma ideia, né? Eu só vou registrar aquilo que foge do comum. Então, eu não preciso chegar todo dia ali e registrar o meu horário. Eu vou registrar apenas no dia que eu fizer uma hora extra, apenas no dia que eu precisar faltar por algum motivo. Então, fica, digamos assim, uma folha de ponto mais enxuta, dá menos trabalho aí para o pessoal do departamento, né, de RH. Então, é uma possibilidade que está agora expressamente prevista, que pode ser feita, inclusive, por acordo individual escrito. Porque antes nós tínhamos uma enorme polêmica. Lembra quando eu comentei na pergunta anterior de que, né, cada juiz decidia de um jeito? Então, isso era algo extremamente polêmico. E agora veio a lei e disse, não, olha, pode fazer esse registro por acordo individual escrito, por convenção coletiva ou acordo coletivo. Só não pode, então, observe, tem que ser escrito. Eu não posso fazer isso de maneira informal. Chegar ali para o meu empregado e dizer, olha, registre aí só quando você fizer hora extra, férias assim, né, na informalidade, porque isso não será válido. E outra questão também, né, a questão do banco de horas, porque a gente sabe, né, quando o empregado ele faz horas extras, o empregador ele pode pagar, né, o percentual, né, a partir de 50% do valor daquela hora extra, e pode também estabelecer o banco de horas, né, a famosa compensação. E a reforma trabalhista, ela trouxe inúmeras modificações nesse aspecto. E uma dessas modificações que eu reputo importante a gente destacar aqui é a questão da possibilidade de se fazer essa compensação, esse banco de horas, por acordo individual escrito. Então, observe, né, como a reforma ela traz assim, diversas possibilidades do empregador negociar ali diretamente com o empregado, sem precisar ali ter que pesquisar o acordo, a convenção coletiva. Então, eu posso chegar para esse meu empregado e fazer esse ajuste, de que ele vai ter um período ali de 6 meses para compensar aquelas horas que ele fizer a mais nesse lapso. Se for um período maior de 1 ano, aí sim eu preciso ter o acordo ou a convenção coletiva. Mas tem aí essa possibilidade do banco de horas, né, por acordo individual escrito, desde que seja aí no período máximo de 6 meses. Então, são essas as considerações nesse aspecto da jornada. Professora, pela sua fala, eu percebo assim, uma tendência de flexibilização das leis trabalhistas. É isso que a gente está vivendo? Pois é, professor, né? É um tema muito polêmico essa questão, né? Com a reforma, né? A reforma ela foi feita lá em 2017. E aí a gente ouviu diversas críticas, né? No sentido de que iria piorar a situação, de que, na verdade, assim, o discurso, né, da reforma era de que iria gerar mais empregos. Né? A gente lembra muito dessa frase de que é preciso, essa CLT muito antiga, lá de 1943, então precisa de uma atualização. E aí nós tivemos, né, já estamos aí com o quê? 4 ou 5 anos de reforma, e nós vimos que na prática, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Lógico, nós tivemos outras situações, né, pandemia, diversas situações inimagináveis. Mas o que a gente percebe é, sim, essa questão da flexibilização. E essa flexibilização, a gente não pode, digamos assim, generalizar, né, dizer que no todo ela é ruim. A gente tem que analisar cada situação. Então, por exemplo, né, uma questão de flexibilização que trouxe que muitos professores, né, muitos doutrinadores de peso não consideram, digamos assim, saudável para o empregador, é a questão de poder ali flexibilizar algumas normas, digamos assim, relacionadas à jornada, né, de eu poder ali fazer
um ajuste maior, porque o principal objetivo da proteção, né, de ter uma jornada de trabalho, um limite, é poder preservar a saúde física e mental daquele trabalhador. Então, eu tenho que ter ali, né, posso ter flexibilidade, posso, mas sempre dentro ali da razoabilidade. Tivemos outras situações em que a gente pode observar, né, a possibilidade de negociar diretamente com o empregado quando ele é o chamado empregado hipersuficiente, quando ele ganha um salário aí acima, né, 2 vezes a mais do que o teto da Previdência e possui um diploma ali de nível superior. A CLT diz expressamente que eu posso negociar, eu empregador, diretamente com esse empregado hipersuficiente, e essa negociação ela vai ter uma validade igual a de um acordo ou de uma convenção coletiva. Isso nos causa uma certa preocupação, porque a gente pode pensar, mas isso é ótimo, né? Porque, poxa, se eu sou um empregado hipersuficiente, eu vou ter liberdade para negociar, mas aí é que justamente a gente deve ter cuidado, porque justamente por ser um empregado mais qualificado, a gente pode observar isso pela questão do salário, porque ganha, né, um empregado que tem um destaque de ter um salário maior do que a maioria da nossa população, e muitas vezes essa liberdade, né, essa aparente liberdade, porque ele não vai, digamos assim, de certa forma, abrir mão, muitas vezes ele vai, na verdade, abrir mão de alguns direitos para justamente não perder ali aquele cargo, né? Então, são muitas questões, muitos debates que a gente pode aprofundar aqui em próximos encontros para a gente poder aí examinar e refletir o que é que foi positivo, o que é que não foi da reforma trabalhista. Entendido, professora. Me diga outra coisa. Quando o funcionário passa, quando ele recebe uma promoção, por exemplo, e ele não se dá bem, ele não se adapta àquela nova função, ele pode retornar a pedido dele mesmo para a antiga função, ou isso não é possível? E se é ou se não é, tem algum motivo para isso? Excelente pergunta, professor. Olha só, nós também tivemos mudança aqui. O que é que acontece? Né? Durante muito tempo, o que é que a CLT nos diz? Ela diz assim, que a gente, né, só é lícito a alteração das condições do contrato se houver um mútuo consentimento entre empregado e empregador e desde que isso não resulte em prejuízo para o empregado. Então, o que acontece? Né? Se a gente fosse por essa lógica, essa mudança, né? O empregado que não se adapta a uma certa função, digamos assim, isso estaria sendo, né? Ele vai ter um salário, vai diminuir o salário, né? Então vai ter aí um prejuízo financeiro nesse sentido. Então, o que acontece? Nesse sentido, aparentemente não poderia. Mas aí nós temos, né, tínhamos, na verdade, uma súmula do TST. O que é uma súmula? É quando, digamos assim, o tribunal ele chega, ele pacifica o entendimento e ele, digamos assim, expressa esse entendimento através dessa súmula, para que ela possa ser observada pelos juízes, né, que estão ali julgando ali no primeiro grau. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós temos uma súmula do TST dizendo o seguinte: olha, se o empregado ele exerce ali, né, uma função de confiança, ele recebe uma gratificação por uma atividade que ele recebe, e isso já tem mais de 10 anos, eu empregador, posso colocar esse empregado de volta na função que ele tinha, ou esse mesmo empregado, né, pode pedir para voltar, no caso, como o senhor questionou, mas só que eu não posso fazer o quê? Eu não posso retirar essa gratificação. Por quê? Porque isso iria violar a chamada estabilidade financeira desse empregado. Então, era esse o entendimento que o TST chegou. Isso porque nós tivemos várias demandas e, com isso, chegou-se a esse entendimento. O que acontece? Veio a reforma trabalhista e disse: epa, vamos dar uma modificada aqui nesse assunto. Porque agora o empregado, né, ele pode exercer esse cargo de confiança, ter mais de 10 anos na função, ele volta para a função anterior e ele não vai ter direito a continuar com essa gratificação. Então vejam que mudança assim radical, porque antes nós tínhamos isso já pacificado, era algo já um entendimento, né, que demorou para se chegar, mas que nós já tínhamos de certa forma pacificado nesse sentido. E aí veio a reforma e disse não, esse empregado pode ter 2, 3, 10, 20 anos naquela função e ele pode voltar, sim, para a função anterior e não vai ter direito a vir pleitear depois que a gratificação seja mantida. Né? Então, é uma situação, né, que teve essa mudança aí bem drástica. O que a gente não pode, o que é importante a gente refletir sobre essa pergunta é a questão do rebaixamento,
Porque muitas vezes isso pode estar sendo utilizado pelo empregador como uma forma de retaliação daquele empregado, e isso não pode. Mas se realmente é algo que aquele empregado ele não está se adaptando naquela função, ou que por questões mesmo de gestão empresarial, né, vai ter que retirar aquele empregado daquela função e colocar ele na função anterior, se for nesse sentido, não tem problema. O que não pode é ser uma retaliação, uma forma de punição. Então, são essas as considerações. Perfeito, professor. Essa, inclusive, me surpreendeu a sua resposta. Eu tinha aprendido da maneira inversa. Que bom saber que isso atualizou, até porque eu adapto o meu discurso, né? Porque eu estou em sala toda hora, a gente termina comentando as coisas e eu vinha falando, né, da maneira incorreta.